Se você tivesse que responder a pergunta, o que é cultura? O que você responderia? E se você tivesse que falar sobre si mesmo, você se considera uma pessoa culta? Cultura é uma palavra utilizada frequentemente em ambientes diversos e para várias finalidades, sendo isso um reflexo da divisão da nossa sociedade. É muito comum utilizarmos a palavra cultura de uma forma equivocada, como quando, por exemplo, nós nos referimos à condição social ou ao nível de conhecimento de uma pessoa. Fulano é muito culto porque viaja o mundo inteiro e frequentou as melhores escolas. Cicrano abandonou os estudos e quase não sai do bairro onde mora. Então ele não tem cultura. Como a nossa sociedade é dividida em classes, havendo uma distância muito grande entre as classes dominantes e as classes dominadas, é natural que essa diferença ela se manifeste na forma como nós modernamente distinguimos a cultura. Cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Mas antes de falarmos sobre essa divisão, vamos falar um pouco sobre a origem da palavra. Se pesquisarmos etimologicamente a palavra cultura, o que nós vamos descobrir? Que essa palavra nunca vinha sozinha. Ela estava sempre acompanhada de uma outra palavra, representando o cultivo ou a criação de algo. Exemplo, agricultura, cultivo de vegetais. Piscicultura, criação de peixes. Apicultura, criação de abelhas. Mas mesmo a palavra cultura, na sua origem, estando ligada a atividades humanas muito concretas, com o tempo ela passou a ter significados diversos, sendo usada inclusive como uma forma de discriminação. A antropóloga Gesline Braga e o historiador Otávio Zucon, no livro Introdução às Culturas Populares no Brasil, definem cultura sob uma perspectiva antropológica, como um conjunto de crenças, costumes, saberes, adquiridos e transmitidos num processo coletivo de aprendizagem. Então, sob essa perspectiva, nós não podemos dizer que exista no mundo alguém sem cultura. Mas mesmo que reconheçamos que são justamente as diferenças culturais que deram origem aos diversos tipos de cultura, como nós conhecemos atualmente, e que é a partir dessas diferentes culturas que nós conhecemos os diferentes grupos na nossa sociedade, é importante também que a gente lembre que não existe cultura no seu estado puro. Não existe cultura erudita, popular e de massa no seu estado puro. Elas se misturam. Há um hibridismo entre elas. Exemplo. Aqui no Rio de Janeiro existe um projeto da Orquestra Sinfônica Petrobras, cria arranjos sinfônicos para álbuns populares, como o Thriller do Michael Jackson, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O que esse projeto proporciona? Que pessoas que nunca frequentaram uma sala de concerto, ou que raramente vão a uma sala de concerto, passem a frequentar, atraídas por um tipo de música que elas gostam de ouvir. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que costumam frequentar a sala de concerto, mas não ouvem álbuns populares, passam a ter acesso a esse tipo de conteúdo graças a esse projeto. Então a gente tem uma mistura entre cultura erudita e cultura popular. Outro exemplo, as novelas. Se uma novela é ambientada numa região que é muito conhecida por determinado tipo de dança, é muito provável que toda vez que aconteça uma cena naquela região, essa dança apareça. Então nós temos um hibridismo entre cultura popular
e cultura de massa. O que nós podemos concluir? Podemos concluir que a palavra cultura ela tem um caráter dinâmico. O seu significado foi se modificando no decorrer do tempo. Podemos concluir que as diferenças culturais deram origem aos diversos tipos de cultura, como nós conhecemos atualmente. E também podemos concluir que não existe cultura no seu estado puro. Elas se misturam, há um hibridismo entre elas. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha. Até o próximo tema. Tchau!